Você sabia que existe uma empresa chamada Buser, conhecida como a Uber dos ônibus, que está revolucionando o transporte no Brasil? Mas o que você ainda não sabe é que ela já enfrentou prejuízos milionários, batalhas judiciais e até mesmo críticas ferozes. Será que ela vai se consolidar como um unicórnio brasileiro ou sucumbir a esses desafios? A Buser, que começou em 2017, está transformando o setor de transporte rodoviário no Brasil. Desde sua concepção, o negócio foi comparado ao Uber, mas com uma missão ainda mais audaciosa: democratizar as viagens de ônibus. Hoje, essa empresa já movimenta milhões de passageiros e enfrentou desafios incríveis. No entanto, as perguntas continuam. Até onde essa inovação pode chegar? A história da Buser começou de forma inesperada. Marcelo Abrita, mineiro e empreendedor, precisou fretar um ônibus para um casamento que aconteceria em outra cidade. Foi nesse momento que ele se deu conta de algo surpreendente. O custo por pessoa em um ônibus fretado era muito inferior ao valor cobrado pelas empresas rodoviárias tradicionais. Essa diferença de preços chamou sua atenção imediatamente. O que poderia justificar tal disparidade? Ao investigar melhor, Marcelo percebeu que muitos ônibus de fretamento ficavam parados durante boa parte da semana, funcionando apenas em dias de alta demanda, como feriados e finais de semana. Isso significava que esses veículos estavam ociosos, gerando prejuízo para seus proprietários. Esse foi o momento em que Marcelo enxergou uma oportunidade. E se ao invés de ônibus ociosos, eles pudessem estar em constante operação, conectando passageiros que precisavam viajar a preços mais baixos, essa ideia seria a chave para revolucionar o mercado de transporte rodoviário. Assim, surgiu o conceito da Buser, uma plataforma que conectaria passageiros a empresas de fretamento, oferecendo uma alternativa mais econômica e eficiente. Mas como colocar essa ideia em prática sem enfrentar obstáculos? O entusiasmo inicial da Buser foi logo testado com um grande desafio. Em julho de 2017, a empresa planejou sua primeira viagem entre Belo Horizonte e Ipatinga. Era o momento de colocar à prova a ideia revolucionária de conectar passageiros a empresas de fretamento e oferecer preços muito mais acessíveis. O plano parecia promissor. A viagem tinha tudo para ser um sucesso, mas algo inesperado aconteceu. Logo após o embarque dos passageiros, o ônibus foi interceptado pela polícia rodoviária. A justificativa era que a viagem estava sendo realizada de maneira irregular. Um sindicato de empresas rodoviárias tradicionais havia conseguido uma liminar judicial que impedia a operação da Buser, alegando que se tratava de transporte clandestino. O impacto foi devastador. A empresa não apenas teve que interromper a viagem, como também precisou arcar com os custos de transporte dos passageiros em outra empresa. O prejuízo financeiro foi enorme. Além dos R$20 mil investidos inicialmente, houve mais de R$30 mil em perdas. Mas esse incidente não foi apenas um golpe financeiro. A Buser, de repente, se viu no centro de um debate jurídico semelhante ao que ocorreu anos antes com o Uber e os táxis. Mesmo com a operação sendo legalmente possível, já que a Buser apenas conectava empresas de fretamento e não realizava o transporte diretamente, a resistência por parte das empresas tradicionais e autoridades era forte. Esse primeiro grande obstáculo levantou uma dúvida: como a Buser poderia sobreviver a tamanha oposição? Depois do impacto inicial, o que parecia ser o fim precoce da Buser se transformou em um trampolim para o sucesso. O incidente com a polícia rodoviária gerou uma onda de repercussão na mídia. Em poucas horas, a Buser foi notícia em grandes veículos de comunicação, tanto na TV quanto nos jornais. A discussão em torno da legalidade de sua operação colocou a empresa sob os holofotes, e o que era uma pequena startup com um modelo de negócios inovador, de repente, estava sendo mencionada em nível nacional. Isso gerou uma quantidade gigantesca de publicidade espontânea, que as startups costumam sonhar em conseguir. Com a visibilidade em alta, fundos de investimento começaram a demonstrar interesse pela Buser.
Apenas algumas semanas após o incidente, a empresa recebeu sua primeira rodada de investimentos, o que trouxe o capital necessário para expandir suas operações. Com dinheiro em caixa, a startup finalmente pôde desenhar sua estratégia de crescimento de forma mais robusta. A Boozer apostou em uma estratégia de marketing ousada. Utilizando as redes sociais e um forte investimento em publicidade digital, a empresa começou a atrair cada vez mais clientes. Além disso, parcerias estratégicas, como a exposição da marca nas mangas da camisa do Flamengo, ajudaram a consolidar sua imagem perante o grande público. Essa visibilidade foi essencial para o crescimento explosivo da empresa. Falando em economias e crescimento inteligente, você sabia que a chave para uma economia significativa de combustível e a prolongação da vida útil do seu veículo reside em práticas simples, mas frequentemente ignoradas? Com o conhecimento certo, qualquer motorista pode transformar seus hábitos de condução e manutenção, gerando economias reais e substanciais. Se você quer reduzir drasticamente seus gastos com combustível e manutenção, eu recomendo conferir nosso e-book que detalha técnicas comprovadas que você pode aplicar agora mesmo. Basta clicar no comentário fixado deste vídeo e garantir o seu com uma condição especial. O modelo de negócios da Boozer também era altamente atrativo. Ela conseguia oferecer viagens com preços até 50% mais baixos do que as empresas tradicionais, pois utilizava ônibus que ficavam ociosos durante a semana. Para os proprietários de ônibus, essa era uma oportunidade de gerar receita adicional com veículos que estariam parados. Para os passageiros, era uma chance de viajar gastando muito menos. A empresa ainda tinha que lidar com a pressão das grandes empresas de transporte e das regulamentações governamentais. Será que a Boozer estava preparada para enfrentar as disputas jurídicas que ainda estavam por vir? As grandes empresas de ônibus, incomodadas com a rápida ascensão da startup, começaram a pressionar as autoridades para impedir suas operações. Argumentavam que o modelo da Boozer prejudicava a estrutura tradicional do transporte rodoviário e que suas atividades não eram regulamentadas de forma adequada. Isso deu início a uma série de batalhas judiciais que ameaçavam o futuro da empresa. A Boozer se viu cercada de processos e embargos judiciais. As empresas tradicionais alegavam que a startup promovia uma forma de transporte ilegal, enquanto a Boozer defendia que apenas conectava passageiros a empresas de fretamento regulares, sem realizar o transporte diretamente. Essa diferença de interpretação gerou uma verdadeira guerra nos tribunais, com liminares sendo expedidas e contestadas constantemente. Para enfrentar esse cenário, a Boozer montou uma equipe jurídica robusta, contratando advogados especializados para defender a legalidade de sua operação. Foi preciso reestruturar o negócio para garantir que todas as exigências regulamentares fossem cumpridas à risca. Cada viagem realizada pela Boozer passou a ser cuidadosamente planejada, considerando todos os aspectos legais para evitar novos bloqueios. Essa fase foi decisiva para a empresa. Se por um lado, os processos legais consumiam tempo e dinheiro, por outro, geravam ainda mais visibilidade para o negócio. A narrativa de inovação contra o sistema atraía a simpatia de muitos consumidores, que viam na Boozer uma alternativa às empresas tradicionais, vistas por muitos como burocráticas e ineficientes. No entanto, a batalha estava longe de ser vencida. A pressão jurídica continuava intensa e a Boozer precisava encontrar maneiras de crescer de forma sustentável enquanto enfrentava tantos obstáculos. Como continuar inovando e expandindo diante de tantas barreiras legais? Para garantir sua sobrevivência e continuar crescendo, a startup precisou adotar uma estratégia de consolidação inteligente, que equilibrasse inovação e cumprimento rigoroso das regulamentações. Assim, a Boozer passou a focar em duas frentes principais: aprimorar a experiência do usuário e fortalecer suas alianças com empresas de fretamento e investidores. Uma das primeiras medidas adotadas foi a expansão para o chamado Triângulo Rodoviário, que abrange Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo.
Esse trecho estratégico representava a maior demanda de passageiros e permitiu a Buser testar seu modelo em rotas de alta movimentação. O sucesso foi imediato. Pouco tempo depois, a empresa expandiu suas operações para outras capitais, criando o que chamaram de Pentágono, incluindo Vitória e Curitiba. A adesão dos passageiros foi tão grande que os ônibus começaram a operar com lotação máxima em muitas dessas rotas. A empresa também apostou em uma estratégia agressiva de marketing digital, utilizando cupons de desconto e promoções para atrair novos clientes. Com um custo de aquisição inicial elevado, a Buser sabia que precisaria reter esses passageiros por meio de uma experiência superior. Para isso, investiu na qualidade do serviço, oferecendo comodidades como ônibus modernos e parceiros de confiança que garantiam a segurança e o conforto dos passageiros. Outro passo importante foi a criação de um marketplace dentro de sua plataforma, permitindo que os clientes comprassem passagens não apenas dos ônibus fretados pela Buser, mas também de companhias rodoviárias tradicionais. Essa jogada foi estratégica para aumentar as fontes de receita da empresa, reduzir os riscos e atender a um público ainda maior. O resultado foi que, em pouco tempo, o marketplace representava cerca de 20% da receita total da startup. Com essas iniciativas, a Buser não só sobreviveu às adversidades, como se consolidou como uma das principais alternativas de transporte rodoviário no Brasil. Você acha que a Buser realmente democratiza o transporte rodoviário ou está prejudicando as empresas tradicionais e seus trabalhadores? Me fala aqui nos comentários. Agora, o mais polêmico disto tudo foi ver o atual CEO da JAC Motors falando mal sobre a estratégia da BYD aqui no Brasil. Será que ele está certo ou é apenas um desespero com a chegada dos elétricos de forma surreal? Descubra isso no vídeo que está passando na sua tela, que eu te vejo lá.